Vamos fazer a leitura bem conhecida, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Grande Senhor, nós pedimos que Sua palavra seja vivificada em nosso coração, porque ela já é vida. Suas palavras são espírito e vida. Mas enquanto elas não viverem dentro de nós estas palavras, elas não são vindicadas, vivificadas, mas queremos que elas sejam vivificadas, tenham vida em cada um de nós, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Batismo unicista em nome de Jesus. Eu quero expor aos irmãos alguns batismos falsos e o batismo verdadeiro. Eu sei que se você conversa com um pentecostal, ele diz: não, o verdadeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você conversa com um unicista, diz: o verdadeiro em nome de Jesus. E se você conversa com um que crê no profeta, dirá que o verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos alguns batismos que são falsos. Já existia no tempo do irmão Brana. Quando o irmão Brana veio, já existia o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nenhuma pessoa na Bíblia nunca foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. A gente, como estudante da Bíblia, acho que os teólogos sabem muito mais do que nós. Contudo, eles não crêem, mas eles sabem que não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Se não tem, porque não é verdadeiro. Por que os pentecostais são batizados? E atestam que são verdadeiros. E são falsos. Porque tem que usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprendemos aqui com a mensagem do irmão Brana estas coisas. Então eu quero deixar também claro: o batismo falso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo falso em nome de Jesus, batismo falso em nome de William Branham.
Então você não pode se segurar em nenhum destes batismos, porque não tem concordância bíblica. Você vai em Mateus 28, 19, ele não tem concordância. Você não acha ele em lugar nenhum mais. E a própria teologia ensina que você não pode basear uma doutrina apenas sobre um versículo. E eles têm o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, só tem este versículo, que não tem mais nenhum onde as pessoas foram batizadas para dar referência. Agora, quando você vai no batismo que Pedro fez no dia de Pentecostes, eu estou dando um leitinho, mas tem hora que um leitinho faz bem, certo? Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele ensinou as pessoas, porque ele já tinha sido convertido, antes de converter, o pregador não pode ensinar ninguém. Jesus falou para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Pedro não era convertido durante 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus. Ele foi convertido no Pentecostes. Aí no Pentecostes, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, aí os irmãos perguntaram: que faremos? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora ele já tinha sido convertido. Se a gente fala uma coisa dessa, a pessoa acha ruim. Mas o pregador que ensina batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, nem convertido ele é. Pois as pessoas que não creem no ministério de Elias e do 7º anjo, dentro da mensagem que ele revelou, 7 selos, 7 trovões, eles não creem, também eles não são batizados com o Espírito Santo. Eles não deveriam ensinar. Para nós ensinarmos, precisamos ser batizados com o Espírito que escreveu a Bíblia. Não apenas falar no Espírito, mas ser batizado, mergulhado no Espírito que escreveu a Bíblia. Agora você sabe que na Bíblia não tem ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem referência. Então se não tem, ele é falso. Agora você vai a Atos 2:38, ele te leva para Atos 8:14 a 16. Esse te leva para Atos 10:47 e 48. Tudo referência bíblica. Você vai, um versículo faz referência para o outro, do outro. Você vai em 10:47 e 48 de Atos, ele te leva para Atos 19, de 1 a 5. E assim você prossegue, ele te leva a Atos 22:16. Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Agora, só existe um Senhor, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você está invocando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do Senhor. Isto é, Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, estas coisas nós sabemos faz 50 anos, até mais, né? Que nós sabemos dessas coisas. Mas eu quero que as pessoas tenham entendimento, porque quem trouxe esta mensagem dizendo que nós somos unicistas foram os dualistas, aqueles que vieram do ministério do irmão Liveio, certo? São dualistas. Eles que ensinam que tem um pai e um filho. Então, isso é dualismo. Você não encontra referência na mensagem que existe um pai e um filho separado. Agora, você tem que saber por que não unicista. Unicista quer dizer aquele que é único em si mesmo. É por isso que o irmão Branham diz: Deus não é como o seu dedo.
Porque Deus não é unicista, Deus é unidade. Unidade é você tomar o Espírito e colocar no Filho. Quer dizer, o Pai que não é visto, que não é conhecido, ele só é conhecido no Filho. Então isso é unidade, não é unicista. Unicista é aqueles que batizam em nome de Jesus somente. Eu penso que as pessoas desde o princípio, quando nós tivemos a luz, que o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, tivemos a luz da deidade. E foi gerado junto conosco um ministério da dualidade, que chegou até vir pregar aqui em Franca para nós. Até que eu descobri que o ministério dele era dualismo. Então, a gente mostrou para ele mesmo, um bom irmão, com um bom espírito, nunca me retrucou, não posso nem falar nada dele, nunca me retrucou. Mas a gente falou sobre isso, provando que existe um só. Agora, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que irmão Brana, ele foi confundido com unicista. O irmão Brana nunca foi confundido como cria o irmão Liveio e o povo que está aí, que é da descendência dele, da crença dele. Porque o irmão Brana não foi confundido que ele cria em dois, mas ele foi confundido como unicista, porque crê num só. A diferença do unicista conosco é uma coisa: eles creem no batismo em nome de Jesus. Vocês procuram na mensagem do profeta, vocês vão no busca e procuram esse batismo em nome de Jesus somente, para vocês verem quantos que você vai encontrar. Porque o unicista, ele não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. O unicista, no tempo do irmão Brana, hoje pode que eles fazem isto. Mas quando o irmão Brana pregou, durante o período do seu ministério, os unicistas só batizavam em nome de Jesus. E por isso o irmão Brana diz que não cria assim. E por isso o irmão Brana diz, Deus não é como o seu dedo, porque não é unicista, é unidade. O irmão Brana pregou a unidade de Deus. Ele pregou também a unidade de um só Deus em sua única igreja. Mas ele nunca pregou dualismo. Ele nunca pregou uma mensagem separando o pai do filho, porque o filho era o pai em carne. Por isso Jesus diz, quem me vê a mim, vê o pai. A crença que eles têm não concorda com a mensagem do profeta, muito menos com a Bíblia. Eu sei que eles têm parágrafo que o irmão Brana disse, quando você quiser saber sobre doutrina, pergunta ao irmão Liveio. Mas do tempo do irmão Liveio, irmão Brana pregava, e irmão Liveio estava na congregação, irmão Brana pregando que a noiva não passa pela tribulação. E o irmão Liveio crendo que a noiva passava pela tribulação. Na mesma igreja do profeta. Havia diferença, e é muita diferença. Agora, se o irmão Liveio, respeitando sua memória, mas quando você deixa uma doutrina semeada, aquilo ali é falado até o fim. Entende? O Papa São Damaso, porque aprovou a Santíssima Trindade, é falado até hoje, porque veio de lá. Então, quando uma pessoa ela sustenta uma doutrina,
é falado nela. Se ela é falsa, se ela é verdadeira, é falado nela toda a vida. A gente tem que entender isso. Mas se o irmão Oliveira tivesse pregado no tempo do irmão Brana, que o pai era um e o filho era outro, o irmão Brana tinha corrigido ele também. Mas por que o irmão Brana não fez? O irmão Oliveira gramaticou as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, ela é terrivelmente contra Trindade e unicista. O irmão Brana não precisa nem falar mais nada. Toma as 7 eras da igreja, a era de Laodiceia, a revelação de Jesus Cristo, para você ver o que o irmão Brana ensina ali. Irmão Li gramaticou, tirou as reticências, colocou as palavras no lugar, foi irmão Brana que pediu para ele fazer aquilo. Mas irmão Li nunca mudou a doutrina da mensagem do profeta. Ele teve que ter a sua doutrina à parte da mensagem do profeta, certo? Então você vê que cada católico pode até ter a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Mas João Ferreira de Almeida, que foi um padre, ele não pôde mudar quando chegou nas imagens. Ele teve que condenar as imagens. Mesmo na sua tradução, ele teve que condenar, porque aquilo estava escrito. Assim, a gente vê no ministério destes homens, alguns que andaram com o irmão Brana, e que a gente pensa que é de toda confiança. Se não esclarece da forma certa, filho, até Paulo falou para Pedro, se você não vive como o judeu, por que você quer forçar o povo a ser judeu? Porque queria ensinar circuncisão, e Paulo pregava a incircuncisão. Contudo, Paulo pregava uma circuncisão que era do coração, mas Pedro queria aquela da carne. Então tem coisas que você tem que ver, que a mensagem é destacada. A mensagem de Paulo, ela é destacada para os gentios. Por isso Paulo diz que ele foi feito apóstolo e profeta aos gentios. E você tem que crer nisso, porque Pedro veio e falou para os judeus e prosseguiu ainda dando sua mensagem para gentio, mas ele estava anunciando mais sua mensagem para judeu. Não era como Paulo. Pela Bíblia, você toma a mensagem que Paulo estava sendo apóstolo e profeta para nós, os gentios. Contudo, você não pode descartar Pedro e dizer que ele também não. Ele começou no dia de Pentecostes, já ensinando o batismo correto, que ninguém nunca foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então Pedro chegou e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos as partes de Pedro, que ele foi ensinar para nós, como Abraão, como Sara. Olha, para você ver o ensinamento de Pedro, que é para as irmãs ser como Sara. Pedro levou exatamente a igreja lá atrás, no judaísmo, e isto é correto, porque Sara era uma mulher de caráter que vestia como santa. Então, Pedro veio ensinando na sua primeira epístola, capítulo 3, também que as mulheres deviam usar sua roupa como as santas mulheres, como Sara, e tratar os seus maridos como Sara, que até chamava Abraão de Senhor. Bem, não vamos falar sobre isso hoje. Nós estamos aqui apenas expondo sobre batismo. Então não confunda a pregação, quem batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, com os unicistas do tempo do irmão Brana, que batizava em nome de Jesus. Eu deixei só essa mensagem aqui, porque o tempo é escasso. A divindade explicada, 256. Presta atenção que eu vou ler alguns parágrafos. Eu disse para esse homem, eu concordaria com o senhor, contando que o senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor e cresse que isso, e pregasse e dissesse que o senhor estava batizando pessoas, reticência.
não no nome de Jesus, só Jesus. Não, senhor. Eu seguramente não concordaria com isso, porque eu conheço vários Jesuses. Os conheço na África e diferentes lugares, pessoas chamadas Jesus. Porém, se o senhor usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Brana conversando com um unicista, eu concordarei com o senhor nisso. Isso está bem. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isto corretamente. Por isso, ao batizar, sempre nós relatamos assim, conforme Jesus diz em Mateus 28, 19, e de ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo sua ordenança, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, esta é a fórmula correta que o irmão Brana ensinou o batismo. Mas ele estava falando com o unicista e dizendo que se o unicista fizesse o seu batismo, dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele daria apoio para aquele unicista, daria a mão para ele. Eu lhe daria apoio. Eu penso que o senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isto corretamente, eu disse, eu penso que o senhor deveria. Porém, ele disse, o unicista disse para o irmão Branco, não, isso está de volta na Trindade. Para você ver, quando a pessoa não tem revelação, ele diz, está de volta na Trindade, só porque falou Pai, Filho e Espírito Santo. Não, você vai ensinar, instruir a pessoa o que é Pai, Filho e Espírito Santo e mostrar para ela que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que cobre aqueles 3 títulos ou 3 atributos de um só Deus. A irmã Brana diz, isso não é uma trindade, isso é um Deus em 3 ofícios. Está falando com o unicista. O 257 ele diz assim, isso não é uma trindade, 3 deuses. Nós não temos 3 deuses. Certamente que não. Não há tal coisa. Não foi ensinado na Bíblia. Aí você vai no pentecostal e fala assim, nós também não cremos em 3 deuses. Só que ele te mostra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é 3 deuses. Eles dizem que são distintos e de idêntica substância. Então são 3 pessoas, são 3 deuses. É errado. Só que eles ensinam uma coisa, depois falam para o povo, os 3 é um. Essa é a forma de enganar o povo. Por que não usa o nome deste Deus para o batismo? Até hoje, depois que o irmão Brana veio, os pentecostais não corrigiram o seu batismo até hoje, porque eles não podem voltar atrás, porque os seus fundadores tiveram uma mensagem e batizaram errado, tiveram uma boa mensagem no início. Hoje eles estão querendo voltar à Assembleia de Deus de 100 anos atrás. Nunca mais, filho. Acabou. Aqueles homens que tinham naquele tempo, acabou. Eles partiram. Você não volta aquilo mais. Não tem promessa de voltar aquele Pentecoste do ano 2000, certo? É 1900, voltar no ano 2000. Não tem. Nós temos uma promessa na Bíblia da mensagem pregada pelo 7º anjo retornar outra vez. A mensagem de uma forma profetizando outra vez. Isso nós temos. Mas a mensagem pentecostal e mesmo dualista ou unicista, não tem nenhuma mensagem que ela retorna outra vez. O irmão Brana diz, quando ela denomina, morre. Aquilo ali morreu. Então vocês nunca pensam que o irmão Brana viria e apoiaria vocês que estão crendo nesta mensagem de 2, um pai e um filho, vocês dizem que é um só também. É igual a Santíssima Trindade. Eles creem em 3, diz que é um. Aí o povo da mensagem crê em 2 e diz que é um também. Certo? E ao mesmo tempo eles falam, só que tem que ter o filho separado do pai. Então eles não têm revelação da mensagem
do profeta, daquilo que pregou o profeta. Deixa eu esclarecer mais um pouco, lendo a mensagem do irmão Branham para você. O irmão Branham diz: há somente um Deus, escutai, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Certamente, ele é um Deus, não três. Disse aquele senhor Petty. Vamos ver uma coisa agora também do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós pensamos que podemos fazer uma fórmula do batismo, como Atos 2:38, e que eles foram batizados primeiro em nome de Jesus Cristo, para depois ser batizados com o Espírito Santo. Mas não pode ser uma fórmula, porque nós vamos encontrar em Atos 10:47, 48, que eles creram primeiro para depois ser batizados, certo? Então preste atenção, o irmão Branham fala sobre isso, porque esse irmão estava condenando um pregador da Assembleia de Deus, Divindade Explicada, a Divindade Explicada 248. Eu disse que esse irmão disse, ele é um pecador, é um pregador e é um pecador. Ora, irmão Branham disse, ele é um pregador da Assembleia de Deus, irmão. 249, a Divindade Explicada. Ele disse, sim, porém ele ainda é um pecador, porque ele não foi batizado corretamente. 250. E eu disse, irmão, por favor, diga-me a razão. Eu disse, ele recebeu o Espírito Santo. Irmão Branham que está falando. Ele recebeu o Espírito Santo. Esse irmão recebeu o Espírito Santo. Ele disse, irmão Branham, o que Pedro disse? Arrependei-vos e sejais batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Portanto, os pecados não podem ser perdoados até que seja-se batizado no nome de Jesus. As pessoas, ao ler, precisam notar essas coisas, porque a gente mesmo tem pregado quantas vezes sobre isso. Você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo, porque é uma fórmula que encontramos em Atos 2:37, mas não pode ser tomado como fórmula, como modelo, porque o batismo em nome de Jesus Cristo, sim, mas dizer que se a pessoa ela não foi batizada em nome de Jesus Cristo, que ela não tem o Espírito Santo, aí você não pode falar. Isso aqui é mais um esclarecimento que a gente está dando para a igreja, que os crentes precisam disto. Eu vou chegar lá. A irmã Branham disse, é uma fórmula, meu irmão? Ele disse, essa é a fórmula. 252, a Divindade Explicada. O irmão Branham disse, Deus jogou areia nos seus próprios planos, então. Em Atos 10:49, pois, e dizendo Pedro ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, sobre todos os que ouviram a palavra. Veja, e elas nunca haviam sido batizadas de modo algum. Elas receberam o Espírito Santo quando ouviram a palavra. Pedro, no dia de Pentecostes, batizou o povo, para o povo receber o Espírito Santo. Pedro na casa de Cornélio, por isso não é uma fórmula, você não pode generalizar. Isso aqui é desse jeito. Você tem que ser batizado para receber o Espírito Santo. Não. Pedro na casa de Cornélio, em Atos 10:47 a 49, você encontra ele pregando e o povo sendo batizado com o Espírito Santo, e depois de batizado com o Espírito Santo, o povo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? São coisas simples, mas a gente precisa tomar aquilo, não dizer que é uma fórmula, tem que ser desse jeito. O batismo, sim, mas receber o Espírito Santo, você pode receber o Espírito Santo mesmo sem ser batizado em nome de Jesus Cristo. Senão, o que Jesus disse em Mateus 7:19 em diante, muitos me dirão naquele dia, eu curei enfermos, expulsei demônio, eu preguei o Evangelho,
no seu nome, e ele vai dizer: apartai-vos de mim. Você diz: mas essas pessoas não receberam o Espírito Santo. O irmão Branham diz que as pessoas têm recebido o Espírito Santo no seu espírito e não na sua alma. Esta também é a diferença. Estou chegando lá. Eu disse, então, veja, elas nunca haviam sido batizadas de modo algum, então Deus dá o Espírito Santo a pessoas que não foram nem mesmo convertidas. Eu disse: qual é a sua posição? Agora, se você vai em Atos 5:32, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Bom, a pessoa não tem a palavra completa. Se ela não tem a palavra completa, ela tem o batismo do Espírito Santo no seu espírito, não na sua alma. Quando o Espírito Santo te batiza na sua alma, você é um com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem uma para outra: eu te amo. Mas elas amam no seu espírito. Elas não te amam na alma. Muitas vezes marido e mulher dizem: eu te amo. Mas te amo no espírito. E no espírito não se forma um com Deus. É na alma que se forma um com Deus. Você tem que ser batizado com este Espírito Santo na sua alma. Isto vai formar você e Deus um só. Amém. Aí eu vou para a liderança 259. Irmão Branham falando sobre esse assunto. Ele disse: aqueles que não podem suportar o castigo são filhos bastardos, não filhos de Deus. Veio. Eles estão persuadidos em emoção. Quer dizer, as pessoas chegam a Deus por emoção, por sentimentos. Veio. A semente da qual falei pouco tempo atrás, aquela alma não estava lá para começar. Estava ungida com o Espírito. E ele havia feito todas as espécies. Você e eles. E quando seu espírito é ungido, você pode. É um real, genuíno Espírito Santo, e você ainda poderia ser um diabo. A mensagem do irmão Branham, ela é diferente de tudo que você pensa. A mensagem que a gente tem pregado nesses 20 anos é diferente de tudo que a gente já pregou. E dentro desses 20 anos, nós estamos ainda aperfeiçoando, conforme a mensagem vai abrindo, vamos aperfeiçoando. Porque senão nós ficaríamos apenas naquilo. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Mas aí você fica pensando: como que Deus dá o Espírito Santo e depois pode lançar uma pessoa nas trevas? Apartai-vos de mim. Como Deus pode fazer isso? É porque a pessoa não é uma com Deus na alma. Aquela pessoa que irmão Branham pregava, ele sentia bem, e irmão Branham pregou, e ele ainda passou no irmão Branham e diz: meu precioso irmão. Agora, ele estava falando aquilo dos seus lábios, da sua mente, do seu espírito. Meu precioso irmão. O irmão Branham diz assim, depois que o irmão passou: ele nunca podia ter dito isto para mim, porque ele não me ama verdadeiramente. Que a pessoa diz: meu precioso irmão, eu te amo, irmão, eu te amo, mulher, eu te amo, marido, mas não é lá do profundo da alma. É ali onde está a essência de Deus. Por isso as pessoas falam em amor, amor, amor. Filha, amor é isso. É quando você tem a palavra na alma. Você obedece, você
crê no batismo em nome de Jesus Cristo, você segue a doutrina que o profeta pregou, que ele ensinou, você vê o Cordeiro fora do trono, você vê o último eleito entrando para poder pregar os 7 selos, você vê o novo nome. Isso é porque está na sua alma. Mas se você tiver a mensagem na cabeça, na mente, no espírito, você não tem unidade com Deus. Você pode ser um unicista. É você sozinho, dizendo: eu te amo, eu amo a mensagem, eu amo o profeta. Quando os outros chamavam o irmão Branham de demônio, e ele dizia assim: como eu posso ser um demônio, sendo que eu amo o Senhor Jesus Cristo de todo o coração? Agora, o irmão Branham sabia o que era amar de todo o coração. Tem gente que ama, mas ama de toda a cabeça. Estou falando para vocês que isso começa no namoro, vai para o casamento. Aí eu te amo. E não é amor verdadeiro. De um lado é amor sexual, é o amor eros, mas não é o amor ágape. E quando você tem o amor de Deus no seu coração, você vai amar como Deus amou. Bateu de um lado dele, ele virou o outro. Tem hora que a gente diz: eu amo fulano, se bater do nosso lado, nós vira a cara dele também. Isso não é amor. Amor é aquilo que ele derramou no Calvário, que arrancava a barba, a mão cheia, e a Bíblia diz: ele não abria a sua boca. Isso é amor, isso é Deus lá no fundo. É isso que eu quero que vocês entendam. A mensagem não é uma mensagem intelectual, não é eu crer num batismo intelectual em nome de Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, de uma forma intelectual, no Espírito, nem eu ser batizado com o Espírito Santo no meu espírito. Porque você vê as pessoas que são batizadas com um avivamento no físico, você vê ela pular, você vê ela gritar, você vê ela exercitar. Por quê? Porque aquilo está no físico dela. Se você vê aquilo no espírito dela, você vai ver uma pessoa firme, sincera, alegre, feliz, e ainda não ser o verdadeiro batismo. Porque a pessoa rejeita a palavra, você vê a pessoa, ela está falando em línguas estranhas, você não vai criticar porque ela está falando língua estranha, pode estar falando. Você pode escutar uma pessoa falando língua estranha toda partida e você não entender. Você não pode falar que aquilo é do diabo. O irmão Branham ensinou isso, porque o Espírito pode falar desse jeito. Você tem que aprender a respeitar a forma do Espírito. Agora, as pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo em seu corpo, em seu espírito. E quando elas são batizadas no seu espírito, no seu corpo, elas não precisam serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Elas acham que já tem tudo. Elas não precisam crer no novo nome. Elas acham que já tem tudo, porque elas têm emoção. Elas estão no arrepio. Irmão Branham está mostrando isso aqui para nós, gente. É emoção que a pessoa tem. Persuadido, convencido pela emoção. Não é pela realidade, pela palavra. O Espírito Santo, quando te batiza na alma, você vai obedecer à palavra do jeito que ela está escrita. Você vai acompanhar o cumprimento das Escrituras, desde a lei, graça e revelação, no tempo de William Branham. E caminhar até o nosso tempo de comer o livrinho. Como você pode caminhar, sair da lei, passar para a graça, e sair da graça, entrar na revelação, e não conseguir receber o novo nome? Isso são as terceiras etapas pirata que tem por aí. E você vai dizer, eles não receberam a mensagem? Receberam no corpo e no espírito, nunca na alma. Tem muito crente na igreja, vocês me desculpam, tem muito crente me ouvindo que não é sincero na alma.
é sincero no corpo, é sincero no espírito, mas não é na alma. O profeta diz: aquela alma é que veio de Deus e vai voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que é o espírito, mas o espírito, a alma é a natureza daquele espírito. Se você tem uma alma de Deus, você tem a natureza do Espírito Santo, é que está em você, porque você tem a alma, a natureza de Deus na sua vida. Então, não te ilude, não te engane, só por emoção que você vem na igreja, que você me ouve. Não te engane, que você tem sinceridade. O irmão Branham diz: você pode estar sinceramente errado. A pessoa está errada, é como a menina que assou o gatinho. Ela está sincera, faltou discernimento. Gatinho molhado, vou colocar no forninho. Se tivesse deixado a porta aberta, tudo bem, havia um discernimento, mas ela fechou a porta. A menina teve uma boa intenção, mas não teve discernimento. Tem crentes que têm boas intenções, mas não tem discernimento. Tem boas intenções no casamento, no namoro, no casamento, mas não tem discernimento. Vai assar o gatinho. A mulher vai assar esse marido vai assar essa mulher. Porque não tem discernimento. Então aprenda isso. Creio que o nosso tempo vai vencendo. Eu não vou dar tempo de ler tudo, mas eu gostei dessas expressões do irmão Branham para formar esta mensagem, a divindade explicada que o irmão Branham pregou, e para esclarecer que batismo unicista não é em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus só. A divindade explicada, 223. Eu disse: então vocês, irmãos unicistas, quando vocês batizam, vocês dizem Jesus. Eles, só Jesus, apenas usam o nome Jesus. É isso aí que eu quero que vocês, da ressurreição isolada, que tem vindo através desta literatura e mensagem do irmão Liveio, e não da mensagem do William Branham, que vocês entendam isso daqui, o que o profeta está ensinando. Que o unicista batizava só em nome de Jesus. Aí você vê um povo que batiza em nome de Jesus Cristo como nós, aí você diz que nós estamos errados e vocês estão certos crendo em dois. Se vocês estão certos crendo em dois, os pentecostais também estão certos crendo em três. Que diferença faz? Mas agora tem que despertar, o eleito tem que despertar e crer: o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único, não tem outro. Então, assim eles fazem com essas doutrinas. Eles acham que eles estão pregando a deidade, e se você escutar a mensagem deles, é dualidade. Totalmente errado. E são pessoas que têm o Espírito Santo no corpo, no espírito. Elas pulam, elas gritam, elas te dizem: eu creio na verdade, e dá tudo por aquela verdade que elas creem, mas elas estão erradas. Assim fazia o povo no tempo de Anás e Caifás. Dava de tudo pela mensagem que Deus tinha dado a Moisés, mas agora Deus estava trabalhando na graça, e a alma de Deus estava na terra. Deus é amor. A alma de Deus, a natureza de Deus estava na terra, chamada Jesus. Yeshua estava ali na terra, e eles mataram ele, porque não puderam ter o amor que ele tinha pelo ladrão, o amor que ele tinha pela prostituta, de salvação. Aquilo estava dentro dele, era salvação, era vida eterna. Há simplesmente muitos Jesus, porém, isto é o Senhor Jesus Cristo. Veja você, há muitos batizar no nome de Jesus. Eu certamente não concordo com isso. Não há escritura. Essa que é a unicidade, que é errado batizar em nome de Jesus, é errado batizar em nome de William Branham, é errado batizar falando do Pai, Filho e Espírito Santo.
Você só tem um batismo na Bíblia que tem referência bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a Bíblia e você vê Mateus 28, 19, vai te levar a Atos 2, 38. Atos 2, 38 vai te levar a Atos 8, 14 a 16. E assim Atos 10, 47 e 48. Atos 19, de 1 a 5. Atos 22, 16. Amém. Amém. Tome você o original. Veja se não está Senhor Jesus Cristo. Certamente você vai encontrar lá Senhor Jesus, Jesus Cristo. Por quê? Senhor Jesus, faltou o Cristo. É porque Ele é Senhor e Cristo, é fácil. Mas não tem um batismo na Bíblia dizendo, batiza em nome de Jesus. Tem em nome do Senhor Jesus, Ele é o Cristo. Tem o nome de Jesus Cristo, Ele é Senhor. É fácil você entender a revelação da própria Bíblia. Mas não tem nenhum batismo na Bíblia falando em nome de Jesus, que é o batismo dos unicistas. A nossa advertência é para o povo tomar a palavra ao invés de tomar as denominações, tomar a palavra do profeta ao invés de tomar a mensagem de qualquer homem que andou com o irmão Branham. Teve gente que andou com o irmão Branham só para promover eles mesmos, suas revistas. Não tinha nada de Deus. E eles eram os pregadores. E eles queriam que o irmão Branham curasse os enfermos, porque o irmão Branham tinha dom, e deixasse a pregação para eles. A pregação deles era errada. Então eles não tinham acordo com o irmão Branham nisso daí. No final das contas, eles viram a abertura dos selos, revelou que aqueles milhares de homens que diziam estar ao lado do irmão Branham, agora estava fora, contra o irmão Branham. Porque veio a abertura da palavra. Quando vem a abertura da palavra, você tem que aprender a andar sozinha, andar sozinho. A abertura da palavra é assim, do contrário você tem que andar, eu tenho que passar na casa do irmão, na casa da irmã, para nós fazer um companheirismo, ir lá para a igreja. Chega um ponto que aquele irmão, aquela irmã, não quer ir mais na igreja. E você, o que você vai fazer? Você vai sozinho. Tem que aprender a andar sozinho, aprender a comer, rasgar com o bico. Isso é águia. A águia rasga com o bico, não precisa do outro rasgar. Ela só rasga e põe na boca do filho dela. Deus rasga e põe na nossa boca. Nós rasgamos e colocamos na boca dos nossos filhos. Amém. Contém aqui o parágrafo, adoção, confrontos de Efésios com Josué. O sinal hebraico, que é o sinal hebreu original, era Deus em 3 atributos, diz o Dr. Lança. Irmão Branham fala sobre ele em Adoção, confrontos de Efésios com Josué 121. E ele mostrou isso aqui. Ele disse, este é o antigo sinal de Deus em hebreu. Deus, um Deus em 3 atributos. Eu disse, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, irmão Branham conversando com o Dr. Lança. Ele parou, colocou sua xícara de café, olhou para cima. Gene, creio que você estava lá. Léo disse, crê você nisto? Irmão Branham disse, creio com todo o meu coração. Agora, escuta, irmão Gene, eu simplesmente digo isso com reverência e amor desta maneira. Ele disse, eu disse que aquele deve ser um profeta. Dr. Lance tinha falado para o irmão Gene, eu disse que aquele deve ser um profeta, irmão Branham. Mas ele não conhecia o irmão Branham direito ainda. Mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram 3 deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Ou isto não seria revelado para você desta maneira. Por favor, esse povo pregando dualidade, eles não creem na mensagem do profeta. Eles estão fora da mensagem do irmão Branham, são errados. Deveriam voltar ao original, voltar ao que o profeta pregou. Olha o que o irmão Branham conversando com o Dr. Lança, o que ele estava dizendo. Quando o Dr. Lança disse, tu és um profeta de Deus.
ou isso não seria revelado para você desta maneira. Se o irmão Branham dissesse assim, o Pai é um, o Filho é outro, e o Espírito Santo é igual ao Pai, doutor Lance diria, não, esse não é o sinal profético, não é o sinal hebraico. O sinal hebraico é Deus em 3 ofícios, Deus em 3 atributos. Ele veio como Pai, criando, como Filho, salvando, como Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus, é Deus sobre nós, Deus em nós, Deus conosco e Deus em nós, Deus sobre Pai, Deus conosco, Filho, e Deus em nós, Espírito Santo, o mesmo Deus, nesses 3 ofícios. Esse é o sinal perfeito. Eu nunca disse, você não é unicista? Perguntou o irmão Branham. O irmão Branham foi confundido então com unicista. Eu disse, não senhor, eu não sou unicista, eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os 3 atributos são simplesmente 3 ofícios nos quais o único Deus vivia. Ele disse, bendito seja teu coração. Ele disse, em algum dia você derramará o seu sangue na terra por isto, mas disse, profetas sempre morrem por sua causa. Agora, não tome outra crença. Você pode estar na mensagem, você pode dizer que crê na mensagem do profeta, mas você está crendo com o seu corpo, com a sua carne, com o seu espírito, nunca com a sua alma. A sua alma te arraiga de uma forma tão profunda que você não faria nada que contrariasse aquele amor. É isso que o irmão Branham falou do rapaz, mas aquela moça, quando ele teve oportunidade de falhar, de errar, e a mulher disse para ele, mas se você cair, não fica por lá, venha para casa. Ele amava aquela mulher de verdade. Quando ele teve a oportunidade de cair, ele deu uma parada e disse, como posso trair tão grande amor? Ele amava aquela mulher com a alma. Mas se fosse outra, já ia dar ocasião à carne. Aquilo mostrou um verdadeiro amor. Não traiu a confiança da sua mulher. Não trai a confiança do seu marido, não trai a confiança do seu pastor, não trai a confiança do seu profeta. Agora, tal membro, tal pastor. Você vai ver. Se o pastor age de uma forma errada, os membros também vão agir. Se o pastor crê de uma maneira errada, os membros também vão crer. Agora, vocês têm que examinar a Bíblia e a mensagem, porque vocês estão até hoje crendo no que está sendo pregado, quando o mundo inteiro, o Brasil, não é falar só de Brasil, o mundo inteiro é contra o que nós cremos. Por que nós mantemos firme? Porque você tem gente por toda parte, entendeu? Eu creio que Cordeiro saiu do trono, eu creio no novo nome, Branham. Há algo lá dentro, aquilo está na alma, não é conversar com a outra pessoa, já trair a mensagem, não. Aquilo está na alma, a coisa está arraigada na sua alma, pense nisso. Qualquer problema que você tiver na terra e qualquer problema sentimental que você tiver, que lhe for oferecido uma vantagem para você trair o seu cônjuge, lembra que o verdadeiro amor é aquele que está na alma. Vence aquela carnalidade do momento, mas não trai. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiros cristãos, Senhor, a enfrentarmos as coisas contrárias aqui na terra, os amores pervertidos que nos aparecem, até amor pervertido dentro da mensagem, que nos aparece para poder nos convencer, para que não tenhamos o verdadeiro amor da palavra, da revelação, que o Senhor revelou através do seu profeta, e disse para nós que João tomaria este livro e comeria este livro. Ajuda-nos, ó Pai, a comer este livro com João, ajuda-nos a alimentar desta palavra e ser um da nossa alma, não apenas um corpo e espírito, mas um corpo, espírito e alma, com esta mensagem, com a mensagem do seu profeta, com a revelação que João comeu o livrinho. Em nome do Senhor, me ajuda a alcançar isso, não apenas uma pessoa sincera, que sendo sincero pode ser errado ainda, porque está sincero apenas no corpo, no espírito, mas dá-nos sinceridade na alma,
dá-nos um amor de alma, dá-nos o batismo do Espírito Santo na alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, o grande dia em que tu virás, então subiremos ao teu encontro pra